Olá, meninos, boa tarde. Passando para mais uma aula remota. Essa é a nossa aula de número 7, turma do 6º ano, da professora Janete, dando continuidade às aulas anteriores. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los que as dúvidas que vocês têm, nós podemos estar interagindo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Ou podemos estar interagindo no próprio aplicativo. Lá nos comentários, que vocês já deixam bastantes, eu quero agradecer, coloquem logo também a dúvida que vocês têm. Porque de uma aula para outra, vocês sabem que eu sempre faço a revisão, tá bom? É muito importante. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje vai compreender da página 30, que fala da subtração, e nós vamos estar interagindo com a subtração até a página, vamos lá, até a página 37. Então, vai de 31 a 37 esse assunto que eu vou explicar. É um assunto fácil, enxuto, condensado, não tem muita coisa, mas o autor ele vai ampliando as atividades com o propósito de fazer com que vocês exercitem mais, né, a compreensão da aula. Tendo dúvida, volta na aula de novo, assiste. Não contemplou a tua dúvida, corre lá no WhatsApp, me chame no privado, tá? Façam as perguntas de vocês ou coloquem lá no aplicativo. Professora, lá no comentário, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor tal coisa. Tranquilo? Então vamos para a nossa aula de hoje, que nós vamos estar falando de subtração. Bom, galera, quando a gente fala subtração, a ideia inicial vocês já têm, porque como eu disse na adição, a subtração também é uma das operações que a gente já está vendo aí há um bom tempo. Mas o meu propósito hoje é fazer observações para facilitar nos cálculos futuros que vamos ter. Que cálculos são esses? Vamos revisar expressão numérica, que é um assunto que vai chegar logo depois desse. Expressão numérica, quando vocês estiverem fazendo os probleminhas, envolvendo questões do cotidiano, envolvendo quilômetros, envolvendo metros, envolvendo todas as medidas, tá? As medidas matemáticas, né? Pertinente a peso, altura, centímetro e todas as ideias possíveis que vão estar lá no probleminha. Então, vamos lá. Quando nós falamos em subtração, assim como na adição, sinal e operação, a gente já sabe que são coisas diferentes e não é só isso. E termos, todos têm significados. Então, vamos lá para sinal, operação, termos, significados, para que a gente comece a, vamos dizer assim, explicar melhor aonde é que eu quero chegar. Então, primeira coisa, todos já sabem que o sinal da subtração é um tracinho. Lembra que a adição é uma cruzinha, subtração é um tracinho. Qual é a operação? O sinal eu chamo de menos, né? Vou colocar aqui o sinal, eu vou chamar de menos. E a operação, o que é a operação? Lembra da aula passada? É o envolvimento dos algarismos com o sinal, indicando uma situação, problema, indicando quantidades que vão ser retiradas de uma quantidade que é retirada de uma outra quantidade. Essa é a ideia de operação. E como é que eu vou expressar uma operação? Porque eu disse anteriormente, envolvendo algarismos, envolvendo números. Então, a operação, ela precisa ser representada por algarismos. Aí eu coloco 163 menos 72. Aqui eu tenho uma operação, observe os algarismos e o sinal. E aqui eu tenho só o sinal, beleza? Os termos, desculpem, voltando. Essa operação, observem que ela vai trazer uma ideia interessante. Se eu retiro 72 de 163, porque essa aqui é a ideia, quando eu falo 163 menos 72, é muito importante lembrar que é sempre o subtraindo que está diminuindo e não o contrário. E a gente vai já entender por quê, porque às vezes o aluno não presta atenção. E se eu invertesse isso aqui, tinha aluno que não me daria a resposta, não é? Alunos desatentos, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Então, não podem confundir. O minuendo sempre é maior e o subtraendo sempre é menor. Ah, mas por quê, professor?
Então, vejamos. A gente sabe, né, que o minuendo, ele é uma quantidade que eu tenho. O minuendo. Imagine que isso aqui fosse 163. Na verdade, aqui eu tenho, vamos contar, 3, 6, 9, 12. Na verdade, eu tenho 12. Então, se eu digo 12 menos 3, é possível sim, porque eu vou tirar 3 de 12 e, ó, sobra. Se eu digo 12 menos 7, é possível? Sim, porque eu tiro 7 de 12 e ainda sobra. Beleza. Mas se eu digo 30 menos 50, ou se eu digo 20 menos 40, ou se eu digo 12 menos 20, o que imediatamente a gente tem que pensar? Que o primeiro número, que é o minuendo, ele está numa quantidade menor, reduzida. Então, eu vou me lembrar, eu tenho só 12. De onde é que eu vou achar 20 para tirar de 12? Aí eu tenho que interpretar mentalmente. 12 é uma quantidade menor. Então, é essa ideia que nós temos que lembrar sempre. Agora, imagine, gente. Eu sei que tem gente aí do outro lado dizendo, mas essa aula tá muito facinha. Eu já vi casos em turma de 8º ano, em turma até de ensinos alunos do ensino médio, cometendo esses erros em expressões. Por quê? Porque não atenta para a ideia, certo? Então, continuando, a gente vai perceber agora que essa operação, a subtração, ela tem uma operação inversa. Professora, o que é uma operação inversa? Inversa. Ó, vem da ideia de uma operação que eu também posso utilizar aqui, né? Dentro da subtração. Assim como na adição eu tenho a operação inversa, na subtração eu também tenho. Quem é a operação inversa da subtração? É a adição. Por quê? Observem que quando eu tiro 72 de 63, eu vou obter um resultado, tranquilo? Então, vamos lá. 13 menos 2, vamos pensar aí, gente. 13 menos 2, quanto que será? pensem, 9, 10. Quanto será 13 menos 2? 1 minuto para pensar, tem que ser rapidinho. Acertou? Quem disse quanto, gente? 11? Sim, 11. 11, 12, 13, certo? Então, 13. Observe que eu estou trazendo esse para cá. 13 menos 2, 11. Eu vou botar o 11 todinho? Não, eu boto 1, tá? O outro 1 do 11 vai para juntar com a próxima subtração. Eu não falei 13? Esse 1, esse 3 que estava sozinho, ele pediu emprestado para o 6. Então, aqui eu vou falar 5. 5 menos 7 não pode. Lembra que eu falei? Eu tenho 5. Como é que eu vou tirar 7, que é maior de 5? Não pode. Então, eu falo o número todo. 17, aliás, desculpem, 15 menos 7, 8. Não é isso? 8. Então, vamos lá. E se eu somasse, né, ou mais um 9, já estava esquecendo. E se eu somasse, né, olha a operação, a ideia de operação inversa. Quando eu tenho uma subtração com resultado, tenho que comprovar que essa situação é verdadeira, ela está correta. O que a gente faz? A gente soma. Soma esses dois para obter esse mesmo resultado aqui. Não é isso? Gente, ó. 1 mais 2, 3. 9 mais 7, 16. Entenderam? Então, isso aqui está justificando por que a operação da subtração ela é uma operação inversa da adição. E por que a adição é inversa da subtração? Pelo mesmo caso, porque quando nós temos uma adição, vamos supor, 23 mais 6, eu digo que é 29, certo? Como é que eu vou comprovar que 23 mais 6 é 29? Qual é a operação inversa, né? Subtração? Então, eu vou subtrair. 29 menos 6, 23.
Eu espero que tenha ficado claro. Então, a ideia de operação inversa é de você poder utilizar naquela operação uma outra operação para comprovar aquele resultado. E vamos aqui para os termos. O que são termos? São nomes que são dados para aqueles algarismos que a gente utiliza na hora da operação. Então, aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo e aqui eu tenho outro termo. Então, como é que nós chamamos esses termos da subtração? Nós temos minuendo, nós temos subtraindo, e assim como na adição que tem soma ao total, esse ou está dizendo que não é para usar os dois. Mesma coisa acontece na subtração, resto ou diferença. Então, eu vou chamar aqui de resto. Eu poderia colocar diferença, mas eu escolhi a palavra resto. Para vocês não ficarem usando as duas o tempo todo, é só uma, não esqueça. Então, vamos lá. Qual o significado de minuendo? A gente vai trazer sempre a ideia, a quantidade que eu tenho, tá? Gravem isso, memorizem isso. Não é para decorar, é para entender, para guardar, para lembrar. Porque até no ensino médio, acreditem, vocês vão usar essas compreensões. Então, minuendo, o que é, galerinha? Repete aí do outro lado, a quantidade que eu tenho. Subtraindo é a quantidade que eu vou tirar do que eu tinha, tá? Quantidade que eu tinha. Eu tinha tanto, tirei tanto, eu não tenho mais a mesma quantidade. E o resto é aquilo que vai sobrar da quantidade que eu tinha anterior. Vamos trazer isso de uma maneira mais prática? Então, se eu tenho 12, 12 é o meu minuendo. Se eu tiro 7, 7 é o meu subtraindo. Olha o nome, subtrai. Subtraindo é o que sai. E qual é o meu resto? É o que ficou aqui, né? Daquele 12. Ficou claro, né? Então, trazendo essa ideia simples, que não pode esquecer nunca, a gente vai compreender que dentro da subtração, todas essas palavras, sinal, operação, termos, eles trazem significados que se complementam, que se entrelaçam. Então, vamos lá, vamos entender, né? Por que o sinalzinho de mais é um tracinho? Precisa desse tracinho para quê? Para eu lembrar que quando... Isso mais nas séries anteriores, né? Mas na expressão numérica vai aparecer também o sinalzinho de menos. Lembra? E que a nossa próxima aula vai ser isso. E eu vou estar batendo na tecla de que quando são sinais do mesmo grupo, você pode fazer direto. Então, a ideia é você diferenciar o sinal de mais para o sinal de menos, para você já ter em mente o que é que vai fazer. Vai juntar tudo ou vai tirar o segundo termo, que é o subtraindo do minuendo? Esse sinalzinho de menos vai dar a ideia de tirar. O sinalzinho da cruz vai dar a ideia de juntar, misturar. Esse é o significado do sinal. O significado da operação. A operação ela vai estar representando uma situação onde você vai entender quem sai de quem, já que o sinalzinho de menos traz a ideia de tirar, certo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes os alunos até no nono ano se complicam quando eu adoro mais charadas, vocês já me conhecem, né? Adoro colocar umas situações que botam o aluno para pensar. Então, às vezes eu coloco assim, 197... menos 1984. Quando eu coloco assim é mais fácil, mas quando eu coloco qual é, olha só, qual é o resto de uma situação onde o minuendo é 197 e o subtraindo 1984. Ou quando eu digo, se o minuendo é 197 e o subtraindo 1984, qual é o resto? Não é tão simples para o aluno, porque tem aluno que não pensa, não para. E aí ele quer, porque quer tirar esse desse. Não pode, nunca. Não esqueçam, quem sai sempre é o subtraindo, que vai ficar sempre depois. Então, é sempre esse que sai desse. Sempre. Professor, em algum momento eu posso tirar o minuendo do subtraindo? Jamais. Tranquilinho? Então, por isso é importante a gente perceber esses significados, tá?
E quando a gente fala em termos, o significado dos termos, ele traz essa ideia, né? De quem sai de dentro de quem. O significado da operação inversa, ela vem trazer uma, vamos dizer assim, uma comprovação de que aquele resultado inicial está verdadeiramente correto. É uma espécie de prova, né? Não tem a prova dos 9, não tem a prova real. É uma maneira, a operação inversa a gente utiliza para trazer essa ideia de prova real, de comprovação do resultado. Quando eu somo, quando eu subtraio, quando eu somo, eu vou verificar pela subtração. Quando eu subtraio, eu verifico pela adição. Aí a ideia de operação inversa, e é para isso que ela serve, para estar fazendo essa justificativa. Beleza? Quando nós vimos lá a adição, a gente viu as propriedades. Vamos lembrar? Fale aí do outro lado, que é importante. Comutativa, associativa, elemento neutro. Beleza. Vamos trazer as 3 ideias, porque eu sei que vocês compreenderam. Essa turma é muito boa. Lá da adição, vamos lembrar de comutativa, comuta, né? Eu falei da ideia de comutar, o que é comutar, inverter. Será que na subtração, depois de eu ter falado tudo isso, eu posso empregar a propriedade comutativa na subtração? Se comutar significa inverter, eu vou trazer aquela mesma ideia, né? De 197, eu acredito que foi esse exemplo que eu não lembro, mas eu vou usar outro. Menos 1984. Se fosse verdade, aqui eu teria como resolver, não é? Porque eu poderia fazer esse saindo desse e depois esse saindo desse, porque eu teria que inverter. Eu posso fazer isso na subtração? Pensem aí. Pensem. Claro que não, né, galera? Não. Porque a subtração o tempo inteiro, somente subtraindo sai diminuindo. Então, isso já quer dizer que eu não posso comutar. Então, a propriedade comutativa, ela não pode ser aplicada na operação da subtração. Se eu pedir uma justificativa, eu acabei de dar. Qual seria a justificativa? Porque o minuendo jamais vai ser uma quantidade capaz de... como é que eu posso explicar? Capaz de mudar de lugar, porque nós vamos... eu estou fazendo uma explicação muito longa, pode ser uma coisa mais direta. Mas nesse sentido seria... O minuendo jamais vai ser jamais vai ser uma quantidade menor, porque seria impossível tirar uma quantidade maior de uma quantidade menor. E vice-versa, não é? Então, jamais eu vou observar uma situação onde eu tenho pouco e vou tirar muito. Então, eu não posso inverter por isso. Eu poderia justificar simplesmente falando assim. É impossível tirar uma quantidade maior de uma quantidade menor. Já aceitaria. E vocês poderão estar justificando de todas as maneiras, desde que vocês foquem nessa ideia. Lembre-se do 12 para tirar 20, ou do 50 para tirar 1000. Então, a primeira quantidade, o minuendo, ele sempre tem que ser maior. Seria uma outra justificativa, porque o minuendo sempre tem que ser uma quantidade maior que o subtraído. E de diversas formas a gente justifica. Então, já eliminamos a comutativa. A propriedade comutativa não é possível ser aplicada na subtração. Mas a associativa pode? Acabei de usar quando eu fiz esse exemplo. Quando eu disse que 3 menos 2 é 1, observe que eu estou pegando as ordens. Ó, lembram que na aula passada eu fiz isso? Unidade com unidade e dezena com dezena. Aqui no caso a gente vai trabalhar os dois, né? Então, vamos lá. 3 menos 2, 1. Como aqui eu não pedi emprestado, eu vou falar 16. 16 menos 7, 9. Então, observe que para encontrar esse resultado, eu fui fazendo a subtração direta no número, pegando os algarismos pelas ordens, né? Então, é possível usar a propriedade associativa na subtração? Sim. Então, vamos colocar aqui associativa. Ela é possível de ser usada. Para que serve, professora, a propriedade associativa? Tem a mesma finalidade lá na adição também. Facilitar o nosso cálculo,
nos favorece encontrar o nosso troco na hora da compra mais rápido. Eu adoro fazer isso. Nos favorece compreender, né, se aquelas compras que eu fiz, eu tenho dinheiro suficiente para pagar até antes de chegar no caixa. Eu adoro fazer isso também. Quando é pouca coisa, quando é muito eu nem me preocupo. Mas quando é pouquinha coisa, eu também tenho pouco dinheiro, eu fico com medo de chegar lá e ter que devolver, né, a mercadoria. Então eu já faço isso na mente. Eu digo, olha, deu tanto, mas eu tenho tanto, isso na mente. Então não vai sobrar tanto, então dá para levar. Então no nosso cotidiano a gente usa isso que eu estou falando. Isso não é uma coisa só de sala de aula, de livro e caderno. E a terceira propriedade, a gente já viu que comutativa não, associativa sim, e elemento neutro. Qual é a essência, qual é o bojo, qual é o foco, qual é o ponto principal? Essas palavras todas que eu estou dizendo, traduz-se nessa ideia. Qual o ponto principal, né? Bojo, enfim. Qual o ponto principal que caracteriza a propriedade do elemento neutro? A presença do zero, dando ideia de neutralidade, de impedir que aquele número diminua ou aumente, ou ele se modifique, né? Será que na subtração eu aplico a propriedade do elemento neutro? Vamos pensar. 8 menos 0. 0 é nada, né? Nessa situação. Porque 0 nunca é nada. Em algumas situações ele é nada, em outras ele tem muito valor. Principalmente quando a gente for aprender o conjunto dos números inteiros, a gente vai ver isso tranquilo. Mas nesse contexto, 0 é nada. Então, 8 menos 0 é a mesma coisa aqui. Eu tenho 8 brincos e eu não tirei nada para dar ou emprestar para ninguém. Então, eu vou continuar o quê? 8 brincos. E todo número natural diferente de 0 menos 0 vai ser, será que 0? Próprio número, né, gente? Então, a gente tem que pensar assim, se eu tenho uma quantia e 0 é nada, então essa quantia menos nada, vou ficar com a mesma quantia. Que característica é essa? Elemento neutro, acertou quem colocou isso. Então, eu posso aplicar a propriedade do elemento neutro na subtração? Sim. Então, aqui vamos fechar a ideia. Eu só não uso a propriedade com mutativo. Posso aplicar associativo e posso aplicar elemento neutro. Certo, galera? E aí, a gente vai fazer a conclusão da nossa aula, tá? A partir de agora. Então, observem que tudo que eu falei no início da nossa aula, a gente não pode esquecer para quando for resolver o probleminha, porque nas próximas aulas, os próximos dias, os próximos meses, a gente vai começar a estar fazendo probleminha e essas ideias de subtração, de adição vai aparecer e vocês vão precisar de todas essas informações para lembrar e poder resolver a situação, certo? Professor, por que a gente tem que aprender esses assuntos, né? Por que a gente tem que aprender subtração, adição? Vamos para o nosso dia a dia? Chegou a hora de sair da sala de aula e ir lá para fora. Porque no nosso dia a dia vocês já estão cansados de saber que a matemática está presente na nossa vida inteira. Até quando estamos no banheiro tomando banho, a matemática está lá de uma forma disfarçada. Então, no dia a dia, eu já até coloquei uma questão do cálculo que você faz mentalmente quando vai comprar. Mas tem outras, né, situações onde você emprega a subtração. Quando você, por exemplo, pega a fruta da fruteira, você coloca na fruteira, tem banana, tem laranja, tem manga. Você começa a pegar para comer, ali está havendo uma subtração, porque aquela quantidade vai se reduzindo, ali está claro. Outra situação é quando você tira a comida da panela. Geralmente, quando você não quer comer no horário que a comida está pronta, e aí você vai comer depois, você faz o prato, daqui a pouco vem outra pessoa, faz o seu prato. Ou quando você coloca toda a comida no fim de semana, que é o período que a gente mais pode comer junto com todo mundo na mesa, e aí você coloca o arroz, né, o macarrão, a salada, coloca nas travessas na mesa e cada um vai tirando. Observem que ali é uma subtração, tá? Quando você prende o cabelo e você tira uma quantidade e deixa solto, ali também é uma subtração. Então, gente, olha como a subtração ela está presente em situações bem inusitadas. A gente nem percebe que ela se apresenta na hora de preparar a comida, na hora de tomar banho, na hora de pentear o cabelo, em muitas outras situações, certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui e o objetivo hoje foi esse, de trazer a ideia de operação inversa, o significado da subtração, a importância da subtração na nossa vida e
Por hoje é só, até a próxima aula. Tchau!